No vídeo de hoje nós vamos experimentar um método de pintura usando imagens pelo processo de pintura de textura. Vamos ver como isso é prático. Vamos rever alguns conceitos. Então eu tenho um objeto cúbico que vai ser o nosso objeto de experimento. Vou entrar com ele no modo de edição. E para criar chanfros nas bordas, eu vou usar o atalho Ctrl B, empurrar o mouse um pouquinho para fora e usar o scroll para cima para poder fazer essa suavização aqui nas bordas. Voltamos ao Object Merge, temos aqui o objeto do experimento modificado e vamos usar aqui o botão direito do mouse, Shade Smooth. Agora vamos mudar a nossa vista aqui, Viewport, do modo sólido para um modo que pode ser o material, mas vocês podem usar também o modo renderizado. Aqui nós vamos ter as cores reais do objeto junto à cena. Para fazer o processo, nós vamos usar o método de textura de pintura. Então a gente vem aqui no seletor de modos e mudamos para Texture Paint. Aqui que nós vamos fazer a pintura com o efeito que precisamos. A priori vamos clicar aqui na barra de propriedades, na opção Active Tool, que é a ferramenta do Texture Paint. E como nós vimos num tutorial anterior, nós vamos ter que criar dois slots aqui de texturas. O primeiro vai ser um Base Color. Vamos deixar o comprimento e a largura dele aqui com 2048. Lembrando a vocês que quanto maior esses valores, mais pesado fica o processo. Então eu vou deixar aqui nessa base que atende bem o meu equipamento. Eu posso mudar o nome se quiser, mas eu vou deixar aqui com o nome que está. Aqui nós vamos determinar no Color Picker uma cor para o objeto. Eu quero usar, nesse caso, uma cor com tom azul. Aí vocês podem usar qualquer cor que vocês quiserem. Vou dar OK. Automaticamente a cor é aplicada no material como um todo. Vamos ter que criar aqui novamente um outro slot do mesmo tipo. Então eu vou usar aqui o clique no sinalzinho de mais, o mesmo tipo, que é o Base Color. Vou manter a cor num padrão com tom azul para não atrapalhar e vou manter as características que eu usei, só que aqui o nome está mudado, está como material, tá pessoal? Então eu vou dar OK, e aqui já tem os materiais para fazer o processo inicial de pintura. Nós vamos precisar fazer o seguinte, vamos estender esse painel de baixo, que é a Timeline, alternando-o para o modo que é chamado Shader Editor. Aqui vocês vão ver um conjunto de nodes que são justamente esses slots de texturas que nós aplicamos. O cubo Base Color, do qual eu vou selecionar e trazê-lo bem aqui para a esquerda, e o material Base Color. Veja que ele foi selecionado aqui nessa janelinha. Para o efeito que eu preciso, eu vou adicionar um node bem simples aqui, que é um node do tipo Color Mix RGB, ou RGB, como chamam. Vou conectar aqui entre o Cube Base Color e o Principled BSDF. Vou fazer com que o objeto tenha uma característica mais brilhante, como vocês podem ver lá em cima. Ó. Ele tem agora um efeito de brilho aqui na sua interface. Vocês podem dar um efeito metálico se quiser, mas eu não vou mexer nisso. Agora eu vou conectar esse segundo slot aqui na entrada Color 2 do Mix RGB. Então vamos ter dois materiais agora fazendo parte aqui ao experimento. Então esse efeito que vocês vão ver. Então o que é que eu posso fazer, pessoal? Eu posso agora arrastar um pouquinho esses nodes aqui mais para a esquerda. Entre o Mix e o Principled BSDF eu posso adicionar um nó de vetor do tipo Bump. Eu ligo a saída Color dele no Height, que é a altura do Bump. Aqui eu vou ter que arrastar pressionando o botão do meio do mouse, tá? Vou trazer esse Bump para cá e vou conectar ele, ó, com o Normal da entrada do Principled BSDF. Material já surgiu com efeito. Se eu vier agora aqui, ó, na barra e selecionar qualquer cor, vou colocar aqui um vermelho, por exemplo, e tentar pintar aqui, ó, a depender da área que eu especifique aqui no raio do pincel, vocês vão ter um efeito de relevo de pintura. Mas não é bem isso que eu quero, tá? O que eu quero aqui é uma imagem estilizada para fazer a pintura sobre a superfície do objeto cúbico. É buscar uma imagem que eu tenha baixado aí junto à internet, eu tenha criado, e nesse exemplo eu vou usar essa propriedade aqui, ó, que é a propriedade de textura. Eu vou clicar em New e vou usar o tipo imagem ou move. Então eu seleciono essa opção e aqui em Open eu vou buscar
Na pasta onde eu tenho a imagem aí baixada, eu tenho algumas aqui como exemplo, vocês podem se basear nesse tipo aqui que eu baixei. Vou usar essa aqui, ó, e vou dar Open Image. Pronto, a imagem já está aqui na barra de propriedade de textura. Agora eu volto lá para a opção, que é a opção do Active Tool. Eu vou correr para encontrar duas opções aqui, que é a textura e a máscara de textura. Então aqui, quando eu clicar em Texture, a textura vai aparecer e ele vai estar com um mapeamento do tipo Tiled. Eu não quero isso, então eu vou mudar esse Tiled para o modo chamado Stencil. Fiz a primeira parte, fecho a janela e vou abrir a segunda janela de textura, onde tem a máscara. Aqui em Mask Mapping, vou correr com Scroll para ficar mais em cima. Eu vou também mudar o Tiled para o modo chamado Stencil. O que vai acontecer agora é o seguinte: quando eu encostar o cursor sobre a janela, vocês vão ver que a imagem que eu carreguei vai aparecer aqui no canto inferior esquerdo. Então, só para melhorar isso, eu vou baixar esse painel aqui para ficar mais fácil. E agora, encostando, vocês vão ver a imagem aqui. Como é que eu pinto essa textura sobre o objeto? Eu posso selecionar nesse exemplo aqui uma espécie de vista ortográfica. Eu posso usar direita ortográfica, esquerda, mas eu vou usar uma vista superior. Então venho aqui no Z, é como se eu estivesse olhando o cubo por cima. Agora, para poder arrastar a imagem ou deslocar, eu uso o botão direito do mouse pressionado e movimento e posiciono a imagem, ó, sobre essa área, que é a parte superior do cubo. Se por acaso a imagem estiver menor do que a área onde você vai pintar, vocês podem usar o Shift pressionado e o botão direito para fazer a escala, fazendo com que o efeito seja redimensionado aqui junto à malha do objeto cúbico. Se vocês quiserem rotacionar, vocês usam Ctrl e o botão direito pressionado e movimentam o mouse para fazer o que vocês quiserem. Posso aproximar com Scroll o objeto e para redimensionar a área da imagem eu uso o Shift e o botão direito, para ficar mais interessante o processo. A gente vai voltar nossa atenção aqui para a barra de propriedades Active Tool e vamos na área chamada Color Picker selecionar a cor que nós queremos aplicar junto ao objeto. Lembrando a vocês que esse pincel aqui vocês podem ajustar aqui em cima no raio, pode ser um raio maior de pintura para poder alterar ele, ou podem usar a tecla F, onde eu posso diminuir ou aumentar a espessura ou a área em que o pincel vai passar. Posicionado aqui o tamanho do pincel, basta agora, com a cor selecionada, pressionar o botão esquerdo e pintar sobre a imagem estilizada aqui. Aí vocês podem dar a cor que quiserem e podem usar a criatividade de vocês para fazer coisas incríveis, onde ele vai pegar essa imagem e transformar num efeito sobre a malha como se fosse relevo. Vou usar aqui um verde. Quanto mais intensa essa cor aqui, melhor para o efeito, tá, pessoal? E vou usar aqui um magenta no meio. Posso usar também um outro azul mais claro aqui, ó. Pronto. Terminado o processo, eu uso o botão direito do mouse para tirar a imagem de cima. Se eu vier aqui no Gizmo, der um movimento, notem que o objeto cúbico vai trazer aqui um efeito de relevo a partir da pintura padronizada e cria uma forma interessante. Com um detalhe, pessoal. Se vocês olharem esse objeto agora no modo que é o modo Edit Mode, esse objeto é um objeto cúbico simples. A única coisa que ele tem aqui são as chanfruras que eu criei com o bevel. Mas ele é bem leve. E aqui vocês têm uma pintura que dá um detalhe bem tranquilo aí junto a uma malha que vocês desejem pintar. Aproveitem esse tipo de recurso porque ajuda bastante para certos efeitos aqui no Blender. E obrigado a vocês aqui que têm me acompanhado junto aos tutoriais no canal, a vocês que são membros apoiadores, que estão me dando uma força muito grande diante da situação que eu tenho passado aqui com o canal, e vocês que também indiretamente têm feito as suas doações diretamente via o Pix. Obrigado de coração, tá, pessoal? Tá aí a ideia, bom proveito e bom divertimento aí com o recurso.